também sou mãe, né? E eu sempre pedi para Deus que eu queria criar meu filho, né? Pelo formado, ser independente, né? E você é mãe de duas garotas que está tocando a vida, e tem o Pedro, que já tem um desenvolvimento super bom por toda a questão dele, né? Mas te passa pela cabeça, se um dia você partir, como é que vai ser a vida do Pedro? Eu acho que essa é uma das perguntas mais, mais permanentes na minha vida. Porque desde sempre, desde que eu soube que o meu filho tinha uma deficiência, a minha vida foi preparar o futuro dele. Foi pensar como vai ser quando eu não estiver aqui, quem vai cuidar dele, de onde vai vir o dinheiro. Então, o meu jeito de ser é muito prático, muito pé no chão. Então, eu pensava em coisas práticas. Eu vou ter que deixar um patrimônio para eles poder se sustentar, eu preciso deixar pessoas habilitadas para cuidar dele. E aí minhas duas filhas, assim como toda a família, nós tivemos a sorte de ter uma família que comprou a ideia do Pedro, que vive para fazer o Pedro feliz também. Mas as meninas, eu acho que a convivência com o Pedro foi despertando nelas esse olhar do cuidado. E muito curiosamente, quando elas foram procurar seus maridos, as duas são casadas hoje, os maridos delas são pessoas muito amorosas com o Pedro, muito amigas do Pedro. Eu acho que talvez nenhuma delas escolheria um marido que não tivesse essa característica de ser carinhoso e cuidadoso com o Pedro, acolhedor. Então, hoje eu sei, e eu converso muito com elas sobre isso, que o dia que eu faltar, eu sei que as duas vão dividir os cuidados com o Pedro. Mas eu me preocupo com coisas do tipo assim. Eu já deixei isso por escrito, que eu quero que o Pedro ande sempre bem arrumado, que eu quero que o Pedro ande sempre cheiroso, que eu quero que nunca falte nada pro Pedro, que eu quero que ele tenha uma assistência de saúde sempre. Então, assim, são detalhes muito práticos, até de pensar na roupa que eu gostaria que ele usasse quando eu não estivesse mais aqui. Mas elas sabem perfeitamente que esse vai ser o papel delas e elas compreendem essa divisão. Aí fica para mim cuidar um pouco da parte financeira, que eu também gostaria que o Pedro não pesasse economicamente, porque isso é um problema para muitas famílias. Você imagina você deixar uma criança atípica para um casal que já tem dificuldades financeiras, ou que tem outros filhos, ou que tem outros projetos. Então, eu sempre me preocupei de que, quando eu não estivesse aqui, o Pedro tivesse um recurso financeiro para mantê-lo sem pesar para as meninas que vão cuidar dele. Mas isso a gente está falando uma coisa que eu espero que não aconteça tanto. Ana, o Pedro estava namorando, né? Como é que foi essa questão da sexualidade dele para vocês? Assim, vocês ficaram preocupados por ele, né? Muito, muito. Na verdade, o Pedro, ele tem uma característica, ele é um menino sociável. Certo. Isso é uma característica muito positiva, porque nem todas as crianças com alguma deficiência têm essa habilidade social. Eu acho que ele desenvolveu isso de tanto conviver, de tanto ser exposto a muitas situações. Eu vejo que às vezes, por exemplo, uma criança com uma determinada dificuldade social, a mãe diz assim: eu não vou levar meu filho num churrasco porque ele não gosta de barulho, ou ele não gosta onde tem muita gente. A gente faz o contrário. O Pedro não gostava? Então vamos levar para ele aprender a lidar com essa situação. Então, aos poucos, nós fomos integrando o Pedro e ele foi se tornando sociável. Nessa linha do sociável, ele já teve 3 namoradas. 3. E aí a última foi a Lelê, ele namorou com ela durante 2 anos. Acho que foi essa que eu conheci. Foi essa que você conheceu. Fora, né? Ela é de Bauru. E ele namorou com ela 2 anos e nós já tivemos bastante preocupação em relação à questão da sexualidade, porque ele já é um adulto, as meninas hoje em dia também já são mais evoluídas nesse hormônio, né? Natural. Então, assim, eu não deixava o Pedro sozinho com ela. Nunca, não tinha essa coisa, eles não ficavam no quarto namorando, namorar era na sala, é uma coisa meio antiga, voltei nos tempos antigos. Mas então, assim, eu evitava situações que pudessem gerar algum tipo de dificuldade, inclusive por ela, porque ela também tinha
leve deficiência intelectual. Então, assim, eu não poderia correr o risco de expor os dois a uma situação que eles não soubessem depois lidar. Não seria mais fácil uma vasectomia, né? Então, aí, por conta disso, nós fizemos um exame. Levamos o Pedro para fazer um exame para ver se ele era estéril ou não. Porque o que acontece? Como a síndrome ainda tem pouca literatura sobre a síndrome, ela foi descoberta há poucos anos e não existe um histórico de adultos com a síndrome. Então, nós também não temos onde buscar essa informação para saber como lidar. Então, o que nós fizemos? Eu primeiro pesquisei, procurei instituições que tratam da síndrome, ninguém sabia me dizer, e nós fomos fazer um exame para ver se ele era estéril. E deu que ele é estéril. Então, isso não é uma sentença do X frágil. Nós não sabemos hoje se essa é uma característica do Pedro ou se é uma característica da síndrome. Ninguém sabe ainda. Mas, teoricamente, o Pedro está protegido de que alguma coisa aconteça nesse sentido. Seu Abel, o senhor é um pai muito sábio, né? O senhor falou para sua filha. O senhor falou para Ana, né? Quando ela estava angustiada que o Pedro não estava tendo desenvolvimento intelectual, que a expectativa seria de uma criança normal, né? Digamos assim, mas que, filha, você quer um filho feliz ou um doutor, né? Da onde o senhor tira esse conhecimento todo? Olha, a conversa que a gente teve, as conversas que a gente teve desde que ele nasceu, foram tantas, que eu não sei, não sou capaz de me localizar agora nessa conversa. Portanto, não sei de que estamos falando. Mas o que o senhor acha do Pedro ser feliz? Essa divisão entre ele ser feliz ou ele ser um intelectual? Não faz Eu acho diferença. que tudo o que se der, se pudéssemos fazer muita coisa para ele ser feliz, isso seria o que nós devíamos fazer continuamente. O senhor não faz comparação dele com os outros netos, certo? Não. Ele, para mim, é aquilo. É com aquelas características dele. E é aí que a gente tem que atuar para que ele continue sendo feliz também para o resto da vida. Sim. O senhor ensinou ele, a Ana falou que o senhor ensinou ele a comer com garfo e faca. Foi, O senhor falou que ensinou ele a dirigir. sim. Escondido de mim. E Ele colocava o Pedro no volante É. e eu ia deixando o Pedro dirigir. O que mais o senhor fez? Eu fiz tudo o que foi oportuno. Ensinou a andar de bicicleta. Ele amarrava o pezinho do Pedro. Ele anda de bicicleta até hoje. Super bem. Ele vai, volta, percorre aqui o condomínio de bicicleta. E foi o vô que ensinou. Ensinou a amarrar o sapato, o tênis. Muitas coisas. Sim. O seu Abel, amanhã é Dia das Mães, né? E... Não é o meu dia. Não. Mas, o que o senhor diria para as mães que têm um filho com necessidades especiais? A mesma coisa que eu tenho falado para a Anichinha, desde o começo. Sempre que foi oportuno, nós falamos o suficiente para nós dois sabermos do que estamos falando, Sim. que é o Pedro. Só isso. E a Ana busca muito seus conselhos sobre a relação com o Pedro, ou as angústias dela, ela divide muito com o senhor? Já passou muitos anos. É verdade. Ela é completamente independente nesse relacionamento. E é uma obra-prima de Deus, que Deus pôs ao serviço dele, do Pedro. E eu estou vendo
Obrigado. Ai, que linda! Eu sou uma obra-prima de Deus, que Deus me colocou ao serviço do Pedro, pai. Que frase bonita! Mas é verdade. Ana, eu queria que você deixasse um recado para as mães que Mães atípicas? atípicas. Foquem na felicidade de Deus. Acho que é isso, Cláudia, sabe? As nossas expectativas são só nossas, sabe? E eles podem fazer muito mais do que nós. É assim, olha, depois você vai editar isso, mas assim, quando nós estamos grávidas e criamos um leque de expectativas, justamente esse luto é porque essas expectativas não vão mais acontecer. Então nós saímos de um nível muito alto de expectativa para um nível 0 ou menos 0 de futuro. E aí nós invertemos. O tanto de expectativas que nós tínhamos, nós criamos daí umas expectativas negativas, de que tudo vai ser péssimo, tudo vai ser horrível, ele não vai conseguir andar, ele não vai conseguir falar, ele não vai conseguir isso, não vai conseguir aquilo. Nós começamos a ter medo de tudo que ele não vai conseguir ser. E, na verdade, eles conseguem muito mais do que a gente pensou. Então, eu penso assim, hoje, nosso foco é que ele seja feliz, sabe? A sua vida é 100% dedicada a cuidar do Pedro, né? Olha, eu vou te dizer que assim, a minha vida é dedicada aos meus filhos. E eu vou te dizer uma coisa, desde sempre, o dia que eu mais gosto do ano é o Dia das Mães. Mais do que Natal, mais do que aniversário, mais do que tudo, para mim o Dia das Mães é o dia mais legal do ano. Sabe por quê? Porque é o dia que eu deveria dar presente para os meus filhos. Porque é graças a eles que eu sou mãe. E eles são incríveis, os 3. Então, para mim é o dia de gratidão, sabe? É o dia de agradecer. E eu vou te dizer que o Pedro hoje não é mais do que as outras. Ele é igual. Claro que eu tenho que ter atenções diferentes, mas o amor é igual e a expectativa de que eles sejam felizes é igual também, independente da deficiência. Então, amanhã, para mim, é um dia de agradecer a Deus pelos filhos que eu tenho. Se eu pudesse, eu daria um presente para cada um para agradecer. Obrigada, viu? Ai, Cláudia, eu agradeço demais. Obrigada por essa oportunidade. Meu Deus, foi muito legal, muito Deus te legal. abençoe, viu? Amém, amém, amém.